Agora nós vamos para o argumento para a existência de Deus. Ali a gente está tentando refutar aquela ideia falsa de ecumenismo, né? Agora a gente vai entrar, que é muito usado não por ateus especificamente, mas principalmente por religiosos. Agora a gente vai entrar na parte do ateísmo mesmo. Por quê? Porque os ateus, como eu falei naquelas aulas passadas, depois da evolução de Darwin, eles enxergaram uma forma intelectual de defender a sua crença, né? Então, porém, a gente tem argumentos que apontam para Deus. Uma forma de fazer apologética é você apenas refutar o que a outra pessoa está falando. Então, essa é uma forma de fazer apologética. Você não falar nada a favor de Deus e apenas refutar o que ela fala, entendeu? Então, se uma pessoa vem falando que todas as religiões levam a Deus, você já sabe como argumentar agora. Se um ateu vier falar contra Deus, você pode ficar apenas percebendo uma incoerência na fala dele e apenas ficar refutando. Essa é uma forma de fazer apologética. Porém, existe uma outra forma, que é você apresentar evidências, né? E não apenas desconstruir o argumento do outro, mas apresentar evidências. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. O primeiro argumento que nós vamos ver é o argumento cosmológico. Por quê? Cosmo é o universo, né? O cosmos. É o argumento do início do cosmos, entendeu? Isso é para pessoas que prioritariamente não acreditam na Bíblia. Por quê? Porque se você fala com ela, Deus existe porque a Bíblia diz que existe, ela vai falar o seguinte, olha, mas a Bíblia foi escrita por pessoas e qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa, né? Existe até um jargão, papel aceita tudo. Então, esse argumento é forte, não é um argumento que a gente deva desprezar, porque papel pode aceitar tudo de fato. A questão é que, quando a gente vai analisar a Bíblia com mais critérios, a gente vai estudar isso também, a gente vai ver que existem boas evidências para crer que esse é um livro diferenciado, que existe uma inteligência sobrenatural por trás dele. Entendeu a diferença, Alex? Então a gente não pode simplesmente falar assim, Deus existe porque a Bíblia diz. A gente e o legal é que a gente tem outros bons argumentos para defender, entendeu? A gente não precisa usar só essa afirmação de que a Bíblia diz. E principalmente por pessoas que não acreditam na Bíblia. Porque ela vai falar, olha, então eu não acredito na Bíblia, então esse argumento não vale para mim, entendeu? E aí, os ateus geralmente eles vão, ou não só ateus, mas muitos cristãos vão focar na questão da evolução, da primeira forma de vida. E isso, como eu já falei, é um erro, né? A evolução não exclui a criação. O naturalismo, sim. Então, uma pessoa dizer que acredita na evolução, isso não é um problema. O problema é se ela acredita na evolução natural. Porque existem cristãos que acreditam na evolução guiada por Deus, né? Então, a evolução não é um problema. Então, em vez de a gente ficar perdendo tempo de ficar focando na primeira forma de vida, nos homens, né, nos primatas, tentando refutar isso, até porque não é preciso refutar, porque isso não exclui a criação, né, como eu já disse, a gente tem que focar no início de tudo. Não adianta nada a gente ficar tentando discutir se os homens vieram do macaco ou não, se a pessoa, o ateu geralmente, não sabe explicar como surgiu o universo. Entende? Então, assim, é um argumento muito mais forte você tentar explicar a origem do universo do que a origem da vida. Porque para a vida ter existido, precisou existir um universo antes. E é muito mais difícil explicar a existência de um universo gigantesco como o nosso do que explicar a primeira forma de vida. Então é muito mais inteligente a gente tentar mostrar, tentar pedir explicação dele do como surgiu o universo, ou por que o universo existe, do que ficar preocupando com a forma de vida, né? Então, esse argumento é dividido em 3 premissas. Você sabe o que é uma premissa, Alex? Ó,
então essa palavra? Então, uma premissa é uma afirmação que faz parte de um raciocínio. Entendeu? Então, esse raciocínio aqui, por exemplo, ó, tem duas premissas e uma conclusão. Então, a premissa 1 diz o seguinte: tudo que tem um início tem uma causa. E aí, um bom argumento é aquele que as premissas são logicamente válidas e que elas estão concatenadas também. A premissa 1 precede a premissa 2, que precede a conclusão. Então, um bom argumento, a gente tem que saber argumentar e afirmar, saber argumentar tudo que a gente está afirmando. Por exemplo, tudo que tem um início tem uma causa. O universo teve um início. O universo teve uma causa. São três afirmações, concorda? Então, um bom argumento é aquele que a gente sabe defender cada uma dessas premissas. Elas têm que ser válidas. Ela tem que ser mais forte do que a sua negação. Isso é importante também. E a gente tem que ter argumentos de preferência empíricos para defender cada uma delas, ou filosóficos, né? Ou lógicos, no caso. Então, por exemplo, tudo que tem um início uma causa. Isso é mais correto afirmar do que nada que tem início tem uma causa? Não é? Porque você já imaginou alguma coisa tendo um início e não tendo uma causa anterior a ela, ter surgido do nada? Tudo que a gente vê, se você olhar aí onde você estiver agora, no quarto ou no escritório, todos os objetos que você observa, todos foram criados por alguém, tiveram uma causa anterior. Nenhum deles surgiu do nada, concorda? Então, é mais racional dizer que tudo que tem um início tem uma causa do que dizer que nada que tem um início tem uma causa. Isso já faz o argumento ser forte. Porque a pessoa, por que eu estou dizendo isso? A pessoa pode argumentar o seguinte: como a gente vai saber que todas as coisas que tiveram início têm uma causa? Nós nascemos há 30 anos atrás, no seu caso há 20 anos atrás. Você não teve acesso a todas as coisas que surgiram no universo. Então não tem como você afirmar isso, entendeu? Aí a nossa defesa é o seguinte: não, eu sei, eu concordo. Eu não estou afirmando que eu tenho conhecimento de todas as coisas que existiram. Eu estou dizendo que é mais racional crer nisso do que na sua negação. Entende a argumentação? É mais racional afirmar que tudo que tem um início tem uma causa, porque todas as coisas, pelo menos que eu vivencio desde quando eu nasci, surgiram por causa de algo anterior a elas. Esse celular que eu estou segurando aqui, ó, ele não surgiu do nada. Alguém pensou, projetou, criou os aparelhos separados, as peças e montou esse celular. Então, se tudo que eu experimento tem uma causa, é racional eu universalizar essa minha experiência e afirmar que tudo que tem um início tem uma causa, entendeu? Então, a premissa 2 é: o universo teve uma causa. Então percebe o seguinte, isso é um argumento chamado dedutivo, que ele vai do geral para o particular. Primeiro eu afirmo que tudo que tem um início tem uma causa. Aí depois eu vou para algo específico. O universo teve uma causa. Eu poderia ter afirmado: o celular teve um início, ou qualquer outra coisa específica, entendeu? Então ele vai do universal para o particular. Isso é considerado um argumento dedutivo. O argumento indutivo é o contrário. Eu vou do particular para o universal. Por exemplo, esse celular que eu tenho tem uma causa. Essa Bíblia que eu estou segurando teve uma causa, um início. Esse microfone teve um início. Essas 10 coisas que eu listei tiveram início. Logo, tudo que tem um início tem uma causa, entendeu? É diferente. São dois tipos de argumentos diferentes. E aí, isso nos leva a uma conclusão. Se tudo que tem um início tem uma causa anterior, e eu estou afirmando que o universo teve um início, logo, o universo teve uma causa. Concorda? Você percebe que elas estão ligadas umas nas outras de forma lógica? Se eu... O que seria essa causa?
Causa é qualquer coisa. Não um propósito. Causa é qualquer coisa que fez com que ele existisse. Então, por exemplo, ó, ouviu esse barulho? Ouviu esse barulho? Essa palma? O que causou essa palma, esse barulho? Você sabe que foi uma palma, mas poderia ter sido uma bomba, poderia ter sido alguma coisa caindo no chão. A causa pode mudar. A questão é, alguma coisa fez com que isso acontecesse, esse barulho, entendeu? Então, causa é aquilo que faz com que algo ocorra. No caso aqui, a gente está falando de início. Então, a causa é aquilo que causou o início do universo. É o autor. E não necessariamente aqui a gente ainda não está falando de Deus. Entendeu? Porque o argumento ele teve uma. Aí o autor, a palavra autor, ela fica mais pessoal. Então, a causa poderia, por exemplo, se ocorreu uma explosão sem ninguém ter gerado essa explosão, que é difícil, né? Porque uma explosão tem uma causa anterior a ela, enfim. Mas partindo do pressuposto que, vamos supor que surgissem explosões espontâneas, a explosão poderia ser uma causa para o universo, entendeu? E não necessariamente uma causa pessoal, como uma mente inteligente, que é Deus. Então a causa tem a ver com qualquer coisa que pode ter gerado o início do universo. Isso é a causa. Por exemplo, a pessoa está doente. Qual é a causa? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Aí o médico ele vai procurar a causa. O que exatamente o que está gerando isso. Porque quando você fala em autor, a gente naturalmente já remete à pessoa. Então tenta desvincular a palavra autor para você associar a causa com aquilo que gera o efeito. Então, causa é aquilo que gera o efeito. Então, o médico chegou lá, você está com o nariz escorrendo. Isso é o efeito. Está tossindo, está com febre. Isso é o efeito. Agora, o que está causando isso? Entendeu? O que está gerando esses efeitos, entendeu? Então, causa é aquilo que gera um efeito. Se for colocar em termos bem objetivos, é isso. Causa é aquilo que gera um efeito. Então, se eu afirmo que tudo que tem início tem uma causa e afirmo também que o universo teve um início, logicamente o universo tem uma causa. Percebe a ligação lógica das afirmações? Da mesma forma que se eu falo o seguinte, ó, todo chinês é calvo. O Alex é chinês. Qual é a conclusão? Exatamente. Você entendeu a lógica por trás. Eu faço uma afirmação geral que inclui todas as pessoas. Aí depois eu faço uma afirmação específica de alguém que entra naquela categoria, né? No caso chinês. Logo, a conclusão é que você, se todos daquela categoria têm uma característica específica e você pertence àquela categoria, a conclusão lógica, a dedução é que você também tem aquela característica, entendeu? E, Júlia, nós estamos falando de um argumento que é dividido em 3 afirmações. E essas afirmações são compostas pela premissa 1, é uma afirmação específica, a premissa 2 e uma conclusão que segue logicamente a essas afirmações. Então, está bem detalhado no início da aula, depois você pode rever o que é uma premissa, qual é a ligação lógica entre elas. Mas, por exemplo, se eu afirmo assim, ó, de forma mais simples, todo chinês é calvo, o Alex é chinês. Logo, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Júlia, vamos ver se você vai captar a lógica. Exatamente. Então você matou a charada. Então tá fácil. Essas tem. Você está estudando para concurso, isso é fácil para você. Raciocínio lógico. Não, ainda não, ainda não. Mas, uai, ainda não. Ah, não, chinês acho que não fica calmo. Então, Júlia, essas afirmações aqui, ó, tudo que tem um início tem uma causa. É a premissa 1 do argumento. E isso aqui é mais lógico afirmar do que negar isso aqui.
negar que alguma coisa tem uma causa anterior a ela, uma coisa que teve um início, é irracional. É mais racional acreditar que todas as coisas que têm um início têm uma causa anterior a ela. E aí a segunda afirmação é: o universo teve um início. Logo, a conclusão lógica é que o universo também teve uma causa. Então, um bom argumento é aquele que a gente consegue defender cada uma dessas premissas. Então a gente tem que saber defender essas duas premissas. Então, como que a gente defende a primeira premissa? Tudo que tem um início tem uma causa. Existe uma lei na filosofia que ajuda a defender essa afirmação, chama a lei da causalidade. O que é a lei da causalidade? Todo efeito possui uma causa anterior a ela. Todo efeito possui uma causa. Obrigado, amor. Todo efeito possui uma causa anterior. Então, qualquer efeito que a gente vê possui uma causa anterior. Então, o exemplo que eu dei para o Alex, assim, ó. Você ouviu esse barulho, Júlio? Então, se eu falar assim com você, esse barulho surgiu do nada, você iria acreditar? Não, por quê? Porque tudo que você experimenta na vida, todo som, todas as pessoas tiveram uma causa anterior a ela, todos os objetos que a gente experimenta foram pensados e projetados e criados por alguém. Então, tudo que a gente experimenta tem uma causa. Por quê? Aí isso até virou lei, é a lei da causalidade. É irracional negar essa lei, né? Aí entra um argumento filosófico, Alex, que eu falei lá. Podem ser argumentos filosóficos, lógicos ou argumentos empíricos para defender uma premissa, né? Aqui, no caso, é um argumento filosófico, é a lei da causalidade. Olha o que Francis Bacon disse. O verdadeiro conhecimento só é conhecimento pela causa. Então, o outro exemplo que eu dei para o Alex aqui, Júlio, é o seguinte. Se você chega no médico com alguns sintomas, que são os efeitos, né? Nariz escorrendo, tossindo, febre e tal. Se você chega lá com esses sintomas, o médico que te dá só um remédio, a gente começa a duvidar dele. Por quê? Porque ele não foi atrás da causa. Ele não sabe de fato o que eu tenho. A não ser que ele seja... É claro que eu dei um exemplo de gripe que é mais simples, né, de achar a causa. Mas existem doenças que a gente precisa de mais critérios para investigar. A gente tem que fazer mais exames. Existem doenças que... existem vários tipos de doença que têm o mesmo sintoma comum. Então, para identificar a causa daquela doença, a gente não pode se guiar apenas por um sintoma, né? Então, o bom médico é aquele que busca a causa do problema. É igual o encanador também. Se o encanador chega na sua casa, está um vazamento, e ele vai lá e fecha a água, para de vazar, e fala assim, beleza, já resolvi seu problema, me dá aí R$100 do que a gente combinou. Você vai falar com ele, não, mas você não resolveu o meu problema. Ele falou, resolvi, eu fechei a água, parou de vazar aqui, olha só para você ver. E o que você vai falar com ele? Argumentar? Não, você não descobriu a causa do vazamento, não é isso? Então, conhecimento é o conhecimento só se a gente conhece a causa. Então, o bom encanador é aquele que descobre a causa também, né? E a gente também, além de uma afirmação filosófica, além de uma fundamentação filosófica para defender essa afirmação aqui em cima, ó, tudo que tem um início tem uma causa, a gente também tem a observação. As coisas não acontecem sem uma causa. Na verdade, essa lei só se tornou lei exatamente por causa da nossa observação cotidiana de várias pessoas ao longo de milênios que chegam à mesma conclusão. As coisas não acontecem sem causa anterior a ela. Então, o exemplo que alguns apologistas dão no livro é o seguinte. Imagina que você está andando num local totalmente deserto, você está dias a dias andando, sem nenhum indício de civilização, e aí você encontra uma bola no chão. A sua conclusão lógica seria que a bola surgiu do nada, ou que
alguém deixou aquela bola ali, por alguma razão. Ou que aquela bola caiu de algum lugar. Enfim, qualquer explicação é mais racional do que acreditar que aquela bola surgiu do nada, concordam? É mais racional acreditar que alguém fez uma mágica e fez surgir essa bola do que acreditar que ela surgiu do nada. Por quê? Ah, Bruno, mas mágica é difícil acreditar em mágica. Porém, a mágica possui um mágico. Então, é mais racional crer na mágica do que crer que as coisas surgem sem uma causa. Porque vai que o mágico de fato tem algum poder que a gente desconhece. Mas ele pelo menos é uma pessoa que pode ter uma capacidade. Entende? Então, é mais coerente acreditar que alguma coisa causou a aparição daquela bola ali do que acreditar que ela surgiu do nada. Ou seja, tudo isso, gente, leva a gente a crer que essa afirmação aqui, ó, ela é segura. É uma afirmação racional. De fato, tudo que tem um início tem uma causa. Essa é uma afirmação que a gente pode defender. Ah, Bruno, como eu falei um pouco antes, Júlia, a pessoa pode argumentar assim, mas você é um ser humano que nasceu há alguns anos, você não tem acesso a todas as coisas que surgiram na vida, no universo. Como é que você vai afirmar que todas têm um início? Que todas que têm um início têm uma causa anterior? E se em algum momento surgiu alguma coisa sem uma causa? A gente argumenta da seguinte forma: olha, tudo que eu e vários seres humanos que já passaram na Terra nunca observaram algo que surge sem uma causa. Então é mais racional crer nessa afirmação do que na negação dela, que nada que tem um início tem uma causa. Então é mais racional, mesmo a gente não tendo acesso, é mais racional crer nessa afirmação. Então por isso que ela é segura, racionalmente, entendeu? Então, tudo isso é para a gente defender a premissa 1. Então, a gente pode passar para a premissa 2. Essa aqui faz sentido. A gente pode racionalmente afirmar isso aqui. A segunda afirmação é: o universo teve um início. Aqui, aqui também nós vamos ter um argumento. Existem argumentos empíricos e argumentos filosóficos para essa afirmação. Então, o primeiro argumento empírico para a gente defender que o universo teve um início são as leis da termodinâmica. Então, o que a primeira lei da termodinâmica diz? Que o universo... Vocês estão afiados nisso aí, né? Mais que eu. Vocês estudando para vestibular, para concurso aí, ó. A primeira lei da termodinâmica é... A Júlia deve saber. E se eu falar alguma coisa errada aqui, você me ajuda, Júlia. A primeira lei da termodinâmica diz que o universo tem energia finita. O universo tem uma quantidade finita de energia. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, a energia do universo ela não está se renovando. Ele tem um universo, eles chamam de um sistema fechado. Ou seja, ele tem uma quantidade finita de energia. Entenderam? Essa é a primeira lei. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: a energia do universo está acabando. Quando os físicos observam o Sol, por exemplo, eles conseguem até calcular quanto de energia o Sol está perdendo por segundo. São milhões de toneladas, não sei se é nem toneladas, mas milhões de toneladas de raios ultravioletas, alguma coisa assim. Eles têm uma unidade de medida. Então, eles observam que o universo está perdendo energia. Então, olha que interessante. Se a gente vê um carro desse jeito, se a gente fala o seguinte, olha, esse carro existe desde a eternidade. Porém, a gente olha para o carro e vê isso daqui, ó. A gente não pode acreditar que esse carro existe desde a eternidade. Por quê? Porque se ele estivesse perdendo, como eu posso dizer aqui? Se a pintura do carro estivesse se deteriorando, se a gente conseguisse captar
a quantidade de deteriorização do carro, a gente não consegue afirmar que ele é eterno. Então pensa comigo, ó, imagina que você ganha esse carro, você tem 10 anos de idade. Aí, daí 10 anos, você olha para a pintura, você vê ela já um pouco desgastada, mas ainda vermelha, beleza. Aí com 20 anos, com 30 anos, aí 20 anos, você vê a pintura bem desgastada, algumas partes já aparecendo o indício de um ferrugem. E aí você vira para uma pessoa e fala o seguinte, olha, esse carro aqui, ou melhor, alguém diz para você o seguinte, este carro, ele é eterno, ele sempre existiu. Por que você poderia falar com essa pessoa assim, não, isso não é verdade? Por quê? Porque eu estou percebendo que ao longo de 20 anos esse carro foi perdendo brilho, a pintura dele foi se desgastando. Então, se ele está se desgastando, se eu consigo perceber que em 20 anos ele se desgastou, se ele existisse eternamente, ele já teria acabado. Porque se eu perceber esse desgaste em 20 anos observando ele, se eu estender esse tempo para a eternidade, ele já não existiria, ele já estaria sim. Entenderam o argumento? Ou seja, agora a gente tem que transportar isso para o universo. Se o universo está perdendo energia, e se ele tem uma quantidade de energia finita, logicamente a gente conclui que ele teve um início. Não faz sentido? E aí, se a gente tivesse uma forma de calcular quanto de energia tem no universo e o quanto ele está perdendo em alguma unidade de medida, por exemplo, por ano, a gente conseguiria até mesmo calcular quanto tempo atrás ele começou a perder energia. Então imagina o seguinte, imagina que os físicos conseguem calcular que o universo tem, por exemplo, 1 trilhão de quilocalorias. Vamos usar uma unidade de medida, não sei nem como mensurar isso. Aí a gente consegue observar que o universo perde 1 quilocaloria por ano. Ou seja, se o universo tem 1 trilhão, tinha no início 1 trilhão de quilocalorias, e ele perde a cada ano 1 quilocalorias, a gente poderia presumir que ele surgiu a... Vamos supor que a gente consegue medir também o quanto de energia ele tem hoje, né? Vamos supor que ele tenha 900 milhões de 900 trilhões de peraí, 1 trilhão, 900 milhões de quilocalorias. A gente conseguiria presumir que ele surgiu há 100 milhões de anos atrás. Então não sei se os cálculos estão corretos, mas basicamente é o seguinte, imagina que o universo tem, vou facilitar, tem 10 quilocalorias. E hoje a gente sabe que o universo tem 9 quilocalorias. E a gente sabe que o universo consegue calcular que o universo perde 1 quilocaloria a cada 100 mil anos. Logicamente, a gente poderia concluir que o universo surgiu há 100 mil anos atrás. Entenderam o raciocínio? Então, o que isso tem a ver com o início do universo? Bom, se o universo tem energia finita, não se renova, e a gente percebe que ele está acabando, isso nos leva a crer que ele surgiu em algum momento no passado, e não que ele existe eternamente, porque se ele estivesse eternamente perdendo energia, ele já teria acabado, mas ele ainda não acabou. Então isso nos leva à conclusão de que ele surgiu, a gente não pode falar ainda criado, ele surgiu em algum momento no passado. Então esse é o argumento de que o universo teve um início. E a gente, ainda tem outros argumentos muito fortes, como perceberam que o universo está em expansão. O Einstein, ele conseguiu calcular, pela teoria da relatividade, ele conseguiu calcular que as contas só fecham se o universo tiver um início absoluto. Então, essa foi a conclusão do Einstein. Segundo ele, os cálculos que ele fez,
é provável que o universo tenha tido um início, porque os cálculos só fechavam se o universo tivesse um início absoluto de espaço, tempo e energia. Então, isso começou lá com Einstein, lá no início do século XX. Aí depois os cientistas foram observando algumas coisas no universo que foram corroborando com essa hipótese. Por exemplo, começaram a observar que o universo estava se expandindo. Aí depois que observaram uma radiação de fundo quando lançaram aquele telescópio Hubble, eles conseguiram ouvir uma radiação de fundo no universo. Ou seja, se o universo está se expandindo e existe uma radiação de fundo, eles começaram a pensar o seguinte: poxa, então parece que houve uma explosão. E aí começaram a hipótese do Big Bang. Foi aí que começou a surgir a hipótese do Big Bang, de que o início do universo foi através de uma explosão. Aí pensaram o seguinte depois: bom, se ele teve uma explosão, seria possível a gente calcular a variação dessa radiação. Por quê? Porque através de explosões eles conseguem calcular variação da radiação. E aí, alguns anos depois, eles conseguiram calcular a variação da radiação do Big Bang. Então, isso fez com que os físicos adotassem a teoria do Big Bang. E aí, quando eles olham para o universo, eles conseguem observar luzes que estão a 13 bilhões de anos luz daqui. E aí, qual foi a teoria que eles desenvolveram? Bom, se a gente consegue observar luzes que estão a 13 bilhões de anos bilhões de anos luz daqui, e o universo está se expandindo, e ao que parece foi causada uma explosão inicial, logo formularam a hipótese do Big Bang. Entenderam como que surgiu a hipótese do Big Bang? Foi assim. E aí, por isso que eles começaram a dar até uma data. O universo surgiu há 13,8 bilhões de anos atrás. Porque eles conseguiam observar a distância das luzes, conseguiram observar várias coisas que dão indício de que o universo surgiu de uma explosão muito grande. E aí conseguiram datar essa explosão inicial. Então, gente, hoje nós vamos ficar nesse primeiro argumento, que é o argumento cosmológico. Argumento cosmológico, é o argumento do início do universo. Então, olha só que interessante. Até aqui tá ok, né? Vocês entenderam a ideia do argumento. É explicar a origem de tudo. E aí a gente parte dessas três premissas. De que tudo que tem um início tem uma causa. Aí a gente faz uma afirmação que o universo teve um início. Sabe por quê? Até o século XIX, até surgirem essas evidências que eu falei, desde Einstein até esses telescópios, muitos acreditavam que o universo era eterno. Mas então, Alex, as pessoas acreditavam que o universo era eterno. Por quê? Porque ainda a ciência não tinha avançado a tal ponto de fazer essas descobertas. E então, principalmente antes dessa teoria, entendeu? Por quê? Porque não se tinha nenhuma evidência do contrário. Poxa, imagina a gente aqui, imagina você há 200 anos atrás, sem nenhuma tecnologia, como é que você vai estudar os corpos? É só pelo olho nu. Então a hipótese de um universo eterno, ela foi defendida durante muitos anos. Na maior parte do tempo, na verdade. Olhando na história da humanidade, né? Então, a teoria do início do universo, ela surgiu só depois de Einstein e principalmente ela ganhou mais força depois dessas evidências empíricas que eu falei, porque a evidência empírica ela é mais forte do que uma evidência puramente filosófica, né? Afirmar é possível que o universo tenha surgido é uma coisa. Agora, observar evidências de que isso de fato aconteceu é muito mais forte. Então, o início. Aí, os ateus se viram numa saia justa. Por quê? Porque essas afirmações aqui, ó, se a gente vai afirmar que o universo teve uma causa, agora pensa comigo, o que pode ter causado
A origem do universo. Não, pensa com a sua cabeça mesmo. O universo é algo grande, não é? É algo. A vida, o planeta Terra é algo grandioso, né? Ele é muito bem ajustado, não é? Agora pensa o seguinte: o que pode ter causado a origem disso tudo? Você acha que pode ser é, uma força impessoal, como uma explosão, ou o que faz mais sentido? Uma explosão ter organizado tudo isso, ou uma mente ter pensado e orquestrado tudo isso? Então, isso é mais lógico. Aí os ateus se viram nesse dilema, imagina a cabeça deles. Nossa, cara, a gente está tendo evidência de que o universo teve um início. Isso aponta para Deus. Ou melhor, é mais fácil explicar que Deus criou toda essa complexidade do que isso surgiu ao acaso e foi se organizando. Mais uma vez, outra lei da termodinâmica é a lei da entropia. Não sei se é a lei da termodinâmica, mas é uma lei da física. A lei da entropia diz o seguinte: as coisas tendem a se desorganizar e não a se organizar, concorda? Se você solta algo ao acaso, a tendência é esse algo se desorganizar e não se organizar. Então, se você joga 100 números, por exemplo, de 1 a 100 para o ar, a tendência é eles caírem no chão de forma desordenada e não caírem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 100. Ou de outra forma, se você organiza esses números de 1 a 100 no chão e deixa isso ao vento, a tendência do vento é desorganizar isso e não manter eles organizados ou aumentar a organização. Então, esse argumento do início do universo fez com que os ateus ficassem preocupados, porque isso apontava para Deus, entende? Então, aí eles começaram a criar outras hipóteses, como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido, a hipótese do multiverso. Vocês já ouviram essa hipótese? Oi? Já ouviu essa ideia de que existem vários universos? Então, isso é uma hipótese, entendeu? Por que é uma hipótese? Porque não tem como a gente provar isso, né? Que existem outros universos além do nosso. É apenas uma hipótese. Então, a hipótese do multiverso foi criada exatamente por Stephen Hawking. Ele é aquele físico, né, que fica na cadeira de roda, que teve problema. E ele desenvolveu essa hipótese e olha que coincidência, ele é ateu. Então, ele desenvolveu essa hipótese exatamente para tentar explicar a origem do universo sem Deus. Porém, afirmar que existem outros universos, milhões de outros universos, primeiro, a gente não tem nenhuma evidência disso. Segundo, que isso gera um problema ainda maior. Por quê? Porque a gente poderia fazer outra pergunta. Como explicar, então, a origem desses outros universos? Isso é só uma forma de empurrar o problema mais profundo, né? Jogar o problema para debaixo do tapete. Então, os ateus fazem isso porque eles não querem lidar com a hipótese de que, de fato, Deus criou o universo. Entende?